Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IbraCast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada da 215ª Sessão Ordinária do Julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 7 de junho de 2023. Eu estou aqui com a minha colega e com a comentarista oficial do Plenária Comentada, Flávia Chiquito, e antes de passar para os nossos comentários, vou destacar um informe feito no início da sessão, que é o lançamento do programa CAD nas universidades. É uma iniciativa coordenada pelo DEE. O projeto tem como objetivo aproximar a autoridade antitruste brasileira do meio acadêmico em diversas cidades do país, despertando o interesse dos alunos e incentivando-os a aprofundar os seus conhecimentos na área. Acho que o Guilherme Rezende e também o conselheiro Victor Fernandes começaram já esse roadshow pelo país, e a gente saúda essa iniciativa tão importante para a disseminação da área no Brasil. Bom, a pauta contava com 6 itens inicialmente, 2 atos de concentração, 2 processos administrativos e 2 embargos declaratórios. O AC, que envolvia a aquisição da Agripar pela Lubnor, o processo administrativo que investiga o suposto cartel no mercado de licitações públicas sobre aquisição de sacos de lixo, foram adiados por uma sessão e a pedido dos respectivos relatores. Vamos lá falar sobre esse caso emblemático que há 20 anos tramita aí entre CAD e Judiciário, o caso Nestlé e Garoto. O relator foi o presidente Alexandre Cordeiro Macedo, e eu estou aqui com o João Carlos, gerente em concorrência e de dados da LCA, que também vai falar com a gente sobre a perspectiva econômica desse caso, e eu dou as boas-vindas para você, João, para você comentar um pouco desse caso aqui com a gente. Olá, gente. Esse é um caso emblemático do CAD, né? Assim, acho que não preciso nem discutir muito aqui com vocês a respeito de quão importante é esse caso, né? É um caso que talvez tenha até incentivado a nova lei do CAD, né, e tudo mais. Então, assim, também eu acho que é importante dar um disclaimer, né? Eu já trabalhei nesse caso junto ao CAD, né? Na época eu era membro do Departamento de Estudos Econômicos e tive a oportunidade de trabalhar num parecer econômico analisando esse caso. Era num contexto de um outro acordo, não é o acordo atual que acabou sendo aprovado, mas eu já trabalhei, né, nesse caso, mas junto à autoridade. Hoje eu integro a LCA Consultores. A LCA, ela trabalhou junto a esse caso, mas eu não tive nenhum envolvimento nesse período aqui que eu estive dentro da LCA. Assim, se vocês olharem os votos dos conselheiros, né, o que foi discutido ao longo do julgamento, né, a grande motivação para aprovação com esse acordo judicial que foi submetido para, enfim, encerrar esse assunto, é que o caso ele teve você teve uma mudança estrutural no mercado expressiva, né? Você teve uma redução de participação das requerentes bem expressiva ao longo dos últimos 20 anos, e você também teve uma entrada, né, tipo ficou mais visível, né, a percepção assim, do consumidor de que você tem uma concorrência por meio de chocolates artesanais, né, Copenhagen, Cacau Show, Cacau Brasil. Então, você também tem uma série de lojas mais regionais que também possuem uma pressão competitiva nesse mercado. Então, eu diria que essa é a grande razão assim, que tranquilizou o CAD para, enfim, aprovar esse caso finalmente, né, mediante esse acordo judicial, né. E, assim, o acordo, ele, pelo que eu olhei no processo, ele não está totalmente ali aberto, assim, você não tem como saber em detalhes o que está contido no acordo.
Você tem alguns detalhes ali no anúncio do CAD, na notícia, e tem alguma coisa que foi dita ali no voto vogal dos conselheiros. Mas, assim, em termos mais gerais, né, o acordo ele inclui um remédio comportamental. Todos os remédios são comportamentais nesse acordo, mas inclui um limite de aquisição de até 5% nos próximos 5 anos. Também um compromisso de comunicação ao CAD nos próximos 7 anos de todas as aquisições no mercado de chocolate sob todas as formas, né? E também tem um compromisso que seria mais uma cláusula de livre comércio, né? Que seria assim, muito embora importações, né, não sejam tão expressivas nesse mercado, existe colocaram essa cláusula de livre comércio em que as partes elas se comprometem em não pleitearem contra um terceiro que estivesse pleiteando tipo uma redução de imposto de importação ou alguma coisa dessa natureza. Então, assim, embora as importações não sejam tão relevantes nesse mercado, isso, a gente poderia dizer que isso talvez sana, talvez introduza uma concorrência potencial, alguma coisa dessa natureza. Existem outros pontos que estão ali dentro do ACC, mas, assim, acho que não tem como a gente detalhar muito, então, inclusive tem um compromisso, mas talvez não seja exatamente uma cláusula concorrencial, que é a manutenção daquela planta em Vila Velha, do Espírito Santo. Até o conselheiro Braido chegou a falar que não existe uma lógica muito concorrencial nisso, né? Mas está ali dentro do acordo. Então, o CAD João, acho super interessante esse compromisso da Nestlé que você trouxe de manter esses investimentos da fábrica da Garoto, né, em Vila Velha, por pelo menos esse prazo de 7 anos. E acho que o Braido, ele mencionou, né? Essa é uma cláusula meio que social. Então, achei relevante trazer isso, porque tem essa pegada social nesse compromisso que a Nestlé assumiu, né? E também acho que você mencionou que a Nestlé também se comprometeu a não adquirir ativos que representem 5% do mercado de chocolates por 5 anos. Isso, né? de forma acumulada. Isso. Então, acho que o que você está trazendo é que 20 anos foram de verdade suficientes para reconfigurar o panorama inteiro de rivalidade no mercado de chocolates. Isso. Assim, a grande razão que tranquilizou o CAD para tomar essa decisão, né? No passado, você teve uma discussão de remédios estruturais, acabou a coisa não indo para frente, mas a grande razão pela qual levou o CAD a tomar uma decisão junto a um acordo que só tem remédios comportamentais é essa mudança estrutural no mercado. Perfeito. Resumidamente. Uhum. E aqui também acho que vale a pena mencionar a perspectiva jurídica desse caso, porque foi um caso que envolveu praticamente todo o conselho, os 7 integrantes, o MPF, também papel relevantíssimo da PFE, né, que fez uma fala bonita lá, avaliando todo o entendimento de que a solução negociada preservava o interesse público e que tinha impactos positivos, e dando essa chancela jurídica para a comissão de negociação com os membros do tribunal. Essa comissão foi constituída pelo presidente Cordeiro e integra essa comissão o conselheiro Gustavo, a conselheira Denisa, o conselheiro Braido e o Vitor, além do MPF e da PFE. Então, acho que esses remédios essencialmente comportamentais foram negociados e essa comissão e a PFE deu essa chancela também da conveniência e da oportunidade para homologação por unanimidade desse acordo, que agora segue para a homologação judicial. Eu acho que é isso, né, João? Obrigada pela sua participação. Acho que agora a gente passa para a Flávia. Oi, Flávia, você quer comentar esse caso? O próximo da pauta. Olá, Vivian. Olá, João Carlos. Bem-vindo.
ao nosso episódio aqui da Plenária Comentada e principalmente para comentar um caso tão emblemático como esse, né? E muito bom a gente ter um desfecho finalmente. Eu vou comentar o item 4 da pauta, que é um caso relativamente simples, envolvendo o desmembramento de um processo originário envolvendo a investigação de cartel no mercado nacional de medidores residenciais de consumo de água, os hidrômetros. Então, esse caso em específico é o caso desmembrado, em que o polo passivo é composto apenas por uma pessoa física, o senhor José Antônio Hernandes. O conselheiro relator desse processo é o Vitor Oliveira Fernandes. É um caso que foi muito simples, né? Na verdade, o desmembramento é justificado pelas dificuldades de notificação, e que justamente por essa pessoa física estar em um outro país, nesse caso no Chile, e o CAD acabou fazendo uso de mecanismos de cooperação jurídica internacional para a notificação dele. O conselheiro acabou utilizando aí, fazendo uso do artigo 89 do Regimento Interno do CAD, para que ele pudesse ler apenas o dispositivo do seu voto, uma vez que ele concordou integralmente com os pareceres da Superintendência Geral do CAD, da Procuradoria do CAD e do Ministério Público Federal, em que todos entenderam, né, opinaram pelo arquivamento do processo, pela insuficiência de provas acerca da certeza da participação desta pessoa física no cartel. A pessoa física que consta do polo passivo, ela apareceu nos autos em razão de TCCs, em que mencionam sua participação, mas, lendo o voto do conselheiro relator, ele acabou justificando que apenas a menção, né, no histórico de conduta desses TCCs não seriam suficientes, né, precisaria de elementos adicionais para comprovar a participação dessa pessoa física, e não estava presente ali nenhum elemento adicional. Essa pessoa física, ela não atuava diretamente no Brasil no período em que a empresa, a Census, teve sua participação direta no cartel, e além disso, teve a própria compromissária do TCC, ela não conseguiu trazer elementos adicionais para comprovar a participação dessa pessoa física no cartel. Então, essas foram as razões pelas quais o conselheiro entendeu pelo arquivamento do processo. E foi uma votação unânime de todos os demais membros do plenário. Legal, Flávia. Vou comentar agora esse item 5 da pauta, brevemente também, embargos de declaração do processo administrativo de final 4248 de 2019. São embargos de declaração em face de uma decisão proferida pelo tribunal na 203ª SLJ, decidindo em relação à condenação da embargante no valor de uma multa de mais de 7 milhões e pela proibição de participar de licitações públicas realizadas pela administração pública, federal, estadual, municipal e do DF, bem como a proibição de contratar com referidos entes públicos pelo prazo não inferior a 5 anos. Acho que interessantes destaques aqui que a gente pode fazer: discussão sobre efeitos da declaração judicial de extinção da punibilidade de pessoa física por seu óbito, sendo ela a única representada em termos de pessoa física relacionada à empresa embargante, né, representada. Discussão também sobre se o marker da leniência se serviria ou não a ser marco interruptivo da prescrição. A conselheira Lenisa fala categoricamente que discorda de o marker representar ter
propósito, né, de interromper a prescrição. Apenas o conselheiro Gustavo aborda o tema do marker, concordando com a Lenisa, mas a gente não vê nenhuma posição explícita dos demais. A conselheira Lenisa, né, a relatora dos embargos, ela passa ainda pelas supostas evidências e narrativas dos colaboradores, descartando-as e discordando com ênfase dos posicionamentos da SG, indicando fundamentação excessiva na narrativa dos colaboradores. Porém, ela esclarece que não há evidências que as amparem. E ela é muito enfática de que apenas os statements dos lenientes não são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade de uma conduta em relação às pessoas físicas. Então, o que a gente vê aqui em relação a isso é esse posicionamento da Lenisa em relação também ao caso denso, que a gente tem comentado bastante aqui, que tem sido um caso norteador desse entendimento um pouco mais sofisticado do tribunal, de que as alegações dos lenientes e dos signatários de TCCs precisam ter lastro documental, né? E aqui a gente vê também outra consolidação de um entendimento importante feito pelo conselheiro Vitor Fernandes do prazo decimal de prescrição, independentemente da apuração criminal. Acho que isso também foi bem unânime nesse julgamento. Os EDs foram conhecidos, mas não foram providos. Bom, é muito interessante, né, Vivian, essa nova tendência aí sobre as questões das leniências, e acho que até algo muito positivo no meu entendimento. Então, acho que é uma ótima sinalização. Eu tenho aqui também para comentar o item 6 da pauta, que também é um embargo de declaração. São embargos, né, opostos por várias empresas que compunham um polo passivo, que compõem o polo passivo do processo envolvendo a investigação também de cartel, de cartel e licitação, né, pregão eletrônico, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no mercado de aquisição de projetores e lousas digitais da marca Smartboard. Esse caso eu cheguei a comentar numa das últimas, dos últimos episódios aqui da plenária comentada, porque foi um caso bastante substantivo em termos de posicionamento dos membros do tribunal, inclusive com um posicionamento minoritário, mas com bastante argumentos divergentes da conselheira Lenisa, né, que optou até pelo arquivamento com base em questões tanto de ordem preliminar quanto de questões de mérito. O relator desse caso é o conselheiro Hoffmann e o presidente Alexandre Cordeiro está impedido nesse caso. Então, foram vários embargos opostos pelos representados, todos conhecidos. Os pedidos giram em torno de omissões, contradições, obscuridades envolvendo a data do faturamento, a data do início da investigação para fins de elegibilidade de faturamento, né, o ano do faturamento a ser considerado. Nesse caso teve uma questão bastante interessante, porque teve uma reinstauração do processo, então isso gerou essa dúvida sobre quando seria o início da instauração para fins de identificação do faturamento para cálculo de multa. Algumas questões envolvendo até a disponibilização de alguns documentos para fins de contraditório, de exercício do contraditório. Tiveram algumas questões envolvendo dosimetria, base de cálculo para cálculo de multa. E nesse sentido, o conselheiro acabou conhecendo, né, de todos os embargos,
E no mérito, ele votou pelo não provimento deles, com exceção dos embargos opostos pela Tevo, SA Comércio e Serviços de Informática, Luca, Comércio de Sistemas Audiovisuais Limitada, e os embargos do Juarez de Andros Júnior, com relação aos quais o conselheiro Hoffmann votou pelo seu parcial provimento, tão somente para determinar o acesso aos dados de faturamento obtidos a partir dos ofícios encaminhados à Receita Federal, que estavam em apartados restritos, mas ele disponibilizou apenas a esses representados em respeito ao sigilo fiscal. Além disso, o conselheiro também destacou que há uma pequena correção envolvendo um erro material, em que é um trecho que diz que, quando ele diz que dezembro de 2020 a dezembro de 2022, e na verdade o correto é dezembro de 2010 e não 2020, a dezembro de 2022. Então é um trecho específico do voto em que precisou desse ajuste pelo erro material. E, nesse sentido, por unanimidade, todos os membros do tribunal, com exceção do presidente Alexandre Cordeiro, seguiram o voto do conselheiro relator Luiz Hoffmann. Esses são os meus comentários para esse caso. Obrigada, Flávia. Obrigada, João. Um agradecimento especial a você que nos ouve, que nos acompanha. Continuem acompanhando a programação do IBRAcast, o podcast do IBRAC. O IBRAcast é uma produção do IBRAC e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.